Oi, gente, legal falar com vocês novamente sobre a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Neste período em que se comemora, dentro do protestantismo, a Reforma Protestante, estamos falando sobre os 5 solas, né, ou bases, né, da Igreja Reformada, da Igreja Calvinista, da qual eu faço parte. E muitas pessoas estudam o calvinismo, nem sempre para religião, mas para perceber como esse movimento calvinista influenciou também a cultura do mundo, não é? Se vocês não sabem, o calvinismo é uma das 5 influências do mundo. Mesmo as pessoas que não são cristãs ou até ateias estudam o calvinismo, não é? E há muitos filósofos, economistas e sociólogos brasileiros, inclusive Fernando Henrique cita muito o calvinismo, porque o calvinismo não é apenas uma religião, é um sistema global de enxergar o mundo, é uma cosmovisão. E o calvinismo está fundamentado nestes solas, ou sola, ou somente, não é? Que estamos falando sobre ele esses dias. Já falamos sola Escritura, sola Cristo, sola Fide, e agora eu quero falar sola Gratia. Sola Gratia significa somente a graça. O que entende o calvinismo com isso? Ele entende que Deus deu graça ao homem. Todo ser humano tem a graça dele. A inteligência, a beleza, a capacidade de recriar, a capacidade de multiplicar, a capacidade de fazer coisas diferentes. Então o calvinismo entende o mundo como um mundo cheio da graça de Deus. Mas quando o calvinista fala sola gratia, ele está falando da graça salvadora. A palavra graça para os calvinistas, dentro da salvação, que não tem nada a ver com a graça comum, né? Senão só os filhos dos cristãos eram os mais bonitos, eram os mais inteligentes, só os filhos dos cristãos passavam no vestibular, só os filhos dos cristãos que tinham certas habilidades que os outros não tinham. Não, isso é comum a todo ser humano. Mas ele dá um tipo de favor, aí a palavra graça, a umas pessoas que ele escolhe, que nós chamamos de eleitos. Então, sola graça significa a disposição de Deus em despertar no coração do homem desgraçado, perdido, em pecado, cego, morto espiritualmente, essa capacidade espiritual de Deus de doar um presente que chama fé salvadora, daí a palavra gracia. Ele está falando não de fé em Deus. Fé em Deus no Brasil quase todo mundo tem. Ele está falando de fé salvadora. É aquele movimento do Espírito Santo dentro do coração do homem perdido que o leva a entender a obra de Cristo na cruz do Calvário para ele. É como se ele estivesse morrendo e alguém oferece um remédio e ele diz: eu preciso desse remédio, senão eu vou morrer. A graça de Deus é o remédio que Deus preparou no seu laboratório divino para matar o pecado do coração do homem, desarraigar o pecado do coração do homem. Daí os calvinistas firmarem nessa tese, sola gratia, ou somente a graça, esse favor que Deus me dá, sem completamente obedecer. Pelo contrário, eu desmerecia, eu fiz tudo para não receber esse favor, e mesmo assim, ele dá esse favor àqueles que ele chama para a salvação. Graça é um presente, é um mimo de Deus ao coração do homem. Isso não vem do homem também. Lembra que eu falei sobre a fé? A fé é o presente que Deus dá para levar o homem à graça. É através disso que ele, entre aspas, consegue, porque graça você não consegue, é dada. Mas a fé é um veículo que Deus dá para que o homem chegue até a estação da graça e tome o trem com destino à eternidade com ele. Sola gratia. Essa é uma expressão firmada nos pontos calvinistas. E quero dizer para vocês que essas 5 solas não nasceram de Lutero e Calvino, não. Eu vou falar mais sobre isso no final, na última mensagem que eu vou trazer para vocês, sobre um pouco sobre o histórico destas solas. Por enquanto cabe-nos saber: sola Escritura, sola Cristo, sola Fide, sola Gracia. Que Deus abençoe, que você tenha um dia cheio de graça. Até lá, eu vejo você.